aqui com o meu primeiro vídeo falando sobre livros aqui no canal. Eu geralmente falo de livros no blog, só que tem livros específicos que eu acho que merecem um vídeo, sabe? Merecem estar no YouTube e que mais pessoas vejam, sabe? E então, um desses livros, que é o primeiro livro que eu vou fazer a resenha, e provavelmente uma das resenhas mais legais que eu vou fazer até hoje, é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Cara, como é que... Eu não sei nem como... Eu não fiz um roteiro pra esse vídeo. Eu não sei exatamente, eu só vou falar sobre o meu sentimento com esse livro. Que eu li ele 2 vezes, na verdade. Eu li ele no início do ano passado e eu li ele no início desse ano. Início desse ano, no caso, eu demorei 6 meses pra conseguir terminar de reler ele. E agora ele tem marcaçõezinhas bonitinhas aqui, que talvez eu leia uma ou outra. E assim, esse livro eu tinha visto, acho, ele em 2018, provavelmente. E eu já tinha achado ele meio tipo assim, parece muito interessante, não sei o que. Daí eu botei na minha lista de Natal, assim. Meu Dindo sempre pede pra gente fazer uma lista de Natal pra ele. E eu acho que ele me deu. Acho que foi meu Dindo que me deu esse. Deixa eu ver. Foi. Eu sei que é meu Dindo que me deu quando ele coloca. Quando tem o símbolo da cultura. Porque ele sempre compra na cultura e eu nunca compro nada na cultura. Então eu sei quais são os livros. Tá. Daí eu botei na lista. Era o primeiro item da lista. A prioridade de qual livro que eu queria. E ele me deu o livro, né? E aí, eu comecei a ler ele acho que no primeiro mês de 2019. E eu sabia que ele ia ser um pouco doido pra mim. Porque eu já sabia que provavelmente ele ia falar sobre muitas coisas que eu sentia medo em relação ao pós-eleições no Brasil, em 2018. E aí, quando eu li ele no início de 2019, no início do ano passado, eu li ele, muito rápido. E eu não conseguia parar de ler, só que eu fiquei tão atordoada com o livro que eu não consegui processar tudo que tava acontecendo no livro, sabe? Eu não consegui... Cara, eu nunca consegui... Eu já tinha o blog na época, eu já escrevia sobre todos os livros que eu lia, e eu nunca consegui escrever sobre esse livro. Nunca. Eu não conseguia concluir na minha cabeça o que tava acontecendo e como eu tinha me sentido com aquele livro. Então, eu olhei assim no início desse ano e falei assim, cara, eu vou reler o livro e tal. Só que assim, eu comecei a reler e eu não conseguia terminar de ler, sabe? Eu passei literalmente os 6 primeiros meses do ano lendo esse livro. Eu pulei vários livros na frente dele, porque eu não conseguia terminar de ler ele, até que falei assim, ó, peguei as sprints de leitura da Pan Gonçalves, e olhei assim, eu vou usar pra ler esse livro e terminar de ler ele logo. Daí eu consegui terminar de ler ele. E, inclusive, nos vlogs do início da quarentena tinha eu todos os dias sentando no sol pra tentar ler um pouco mais dele, porque eu não conseguia parar pra ler ele, sabe? E, basicamente, o livro conta a história do Chuvisco. Ele mora em São Paulo, e ele mora num São Paulo, num país, né, presidido por um fundamentalista. Então... existe nesse universo do Eric Novello, por exemplo, a Guarda Branca, que é meio que as pessoas que são a favor do governo e meio que fazem justiça com as próprias mãos, baseadas no que eles acreditam e no que o governo acredita, sabe? Então, cara, a segunda vez que eu li esse livro, esse ano, eu literalmente, a primeira vez eu não chorei. A segunda vez eu chorei quando eu entendi o que tava acontecendo, sabe? Quando eu entendi que talvez tinha um personagem que nunca voltasse e que ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, ou se ele poderia voltar um dia, sabe? Tem personagens que morrem nesse livro. E tu vê o motivo pelo qual eles morrem e tu fica assim, mano, o que tá acontecendo, sabe? E... puta que pariu. Cara, ele é literalmente assim, a frase que define esse livro é a personificação de todo medo que eu tinha com as eleições. E graças a Deus até o momento não aconteceu nada disso. Essa parte aqui. É um pouco comprida, mas vai dar bom. A semente da Guarda Branca foi plantada ainda no período democrático.
formada por abre aspas, cidadãos de bem cansados da violência do país. Cara, esse livro é muito absurdo, porque ele fala frases que... Eu não lembro quando que ele foi lançado, a primeira versão dele. 2017. E parece que, tipo, o cara escreveu depois, porque é as mesmas frases que o pessoal usa, sabe? As mesmas terminologias, eu não sei se é essa a palavra. Tá, violência no país. Era seu direito se defender se o Estado falhava nessa missão, disse uma jornalista, incentivando os justiceiros. Por um breve período, espancamentos se tornaram frequentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na época, a polícia conseguiu prender os responsáveis e desestimular as ações. Quando o escolhido, que é como eles chamam o presidente, se tornou presidente, eles voltaram, dessa vez com uniformes. Um grupo de encapuzados passou a agir em nome da justiça divina. Da mesma forma que os justiceiros de outrora, a guarda branca julgava, condenava e punia de acordo com seus próprios critérios, geralmente manipulada pelos que se beneficiavam de suas ações. De início, os praticantes de religiões afro-brasileiras foram os que mais sofreram. Terreiros invadidos, imagens destruídas, pessoas espancadas. Os encapuzados podiam tudo em sua pregação da barbárie. Os jornais, quando muito, dedicavam notas aos casos, sem jamais incentivar a investigação. Mais tarde, ao se perceberem impunes, eles ampliaram o campo de ação. Mulheres e homens negros, nordestinos, homossexuais, ateus, transexuais, pesquisadores, jornalistas, dobradores de origamis. Para os fundamentalistas, o outro era sempre o inimigo, e o inimigo merecia a morte. Cara, eu não sei o que dizer, sabe? Tipo, essa sempre foi a questão. O jeito dele falar faz as pessoas se identificarem, algumas pessoas se identificarem com o que ele fala e achar que simplesmente tá tudo bem fazer isso, né? Tá tudo bem, que não tem problema nenhum. Então, meio que sempre foi esse o meu maior medo. Na verdade, nunca foi o presidente, foi as pessoas com esse presidente no poder, sabe? E é basicamente o que acontece nesse livro. É tipo, não foi o escolhido que mandou fazer nada. Foi as pessoas que se acharam aptas por ter alguém que meio que apoia essas coisas. E aí acharam que, tipo assim, tudo bem fazer, sabe? É muito louco, porque literalmente um dos amigos do Chuvisco, ele some. Não que ele some, tipo, eles ligam pra família e a família diz assim, não, ele foi viajar, não sei o que, blá blá blá. E tipo, ele nunca mais volta, sabe? Tipo, acaba o livro sem saber o que aconteceu com ele. E eu vou ter que sinalizar esse vídeo com spoiler, porque eu não consigo falar sobre ele sem falar spoiler. Mas é muito louco, assim, porque o livro começa, tipo assim, a primeira cena, acho que do livro, é o Chuvisco e dois amigos, o Kael, eu acho, e a outra menina, não lembro qual é o nome dela. Deixa eu ver se tá aqui. A Amanda, o Kael e a Amanda, indo entregar livros na Paulista. Acho que é na Paulista. Não, na Praça Roosevelt, eu acho, alguma coisa assim. E eles vão entregar livros que, teoricamente, num mundo normal, tu entregar livros de graça numa praça não é errado. E aí a gente pode linkar com outras coisas aqui também, né? Daí a gente vai dar uma linkada nisso depois. Tecnicamente, tu entregar livros de graça não é errado. Tipo, não é crime. E só que depende, nessa época em que o Chuvisco está vivendo, depende muito do livro que tu tá, depende de quem tá entregando o livro, sabe? O Chuvisco, ele não é... O policial não vai nele pra pedir pra eles pararem de entregar o livro ou pra dar uma olhada no livro. Mas ele vai direto no Kael. No Kael ele vai direto. E... Cara, era um livro, tipo, normal, assim. E era meio que a tentativa deles de achar e tentar entender se o mundo tá normal, sabe? Às vezes não é a pessoa que tá no poder, talvez, que faça as coisas. Ou às vezes é a pessoa que tá no poder que faz as coisas. Mas quando tu dá voz pra uma pessoa que tem um pensamento assim, e tu faz a pessoa ter poder com isso, outras pessoas que têm um pensamento assim vão achar que isso é ok, sabe? Vão achar que isso não tem problema, sabe?
Então, é basicamente isso que esse livro quer dizer. Tipo assim, o medo não é tipo a pessoa que tá no poder. É tu dar poder pra uma pessoa e dar voz pra uma pessoa, faz outras pessoas se acharem no poder de fazer aquilo também. Entende? E. Sei lá. É um livro que mexeu comigo e que eu chorei loucamente. Depois, na segunda vez que eu li, eu consegui entender o que tava acontecendo. Porque eu sabia que alguma coisa assim acontecia, que tinha alguém que sumia no livro, ou que ia embora e ninguém mais via. Tem outras pessoas que morrem no livro. E eu sabia disso depois, tipo, quando eu terminei de ler a primeira vez, eu entendi que algumas coisas assim tinham acontecido. Mas eu tava tão em choque e atordoada que eu não processei direito se aquilo realmente tinha acontecido. Ou se as pessoas realmente não apareciam mais, ou se. Sabe, tipo, o que exatamente tinha acontecido. E lendo a segunda vez eu realmente entendi tudo o que tinha acontecido. E eu fiquei tipo. Caralho, e tu vê o sentimento do chuvisco em relação a isso e das pessoas em relação a isso de tipo assim, cara. As pessoas estão sumindo simplesmente por viver. E definitivamente isso acontece muito no Brasil. Tem muita gente que morre, tem muita gente que é espancado simplesmente por viver a própria vida. E por simplesmente viver do seu jeito e de um jeito diferente de outras pessoas, sabe? E. Acho que tá chovendo agora. Eu não sei mais o que dizer sobre esse livro. Eu acho que eu fiz rodeios e rodeios e falei muitas coisas repetidas e coisas do gênero, mas sei lá, eu nunca consigo explicar exatamente o que eu sinto em relação a ele e o quão doido ele é e o quão louca ele me deixa. E definitivamente é um livro que eu aconselho que todo mundo leia e que todo mundo tente entender. Obviamente, eu conheço muita gente que leria esse livro e ia achar que é baboseira e ia simplesmente achar que isso nunca ia acontecer e etc. Mas eu sempre fiquei com muito medo de desse tipo de coisa acontecer, sabe? Então, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon pra comprar esse livro. E leiam, por favor, sabe? É o meu pedido. Por favor, leiam esse livro. Ele é incrível. E é muito doido, assim. Sei lá, eu não sei dizer. Eu não sei mais, sabe? Eu não sei muito como reagir com esse livro. E eu fico meio emocionada quando eu falo dele. Mas é isso. Lê esse livro. Se tu já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que tu achou e etc, etc, etc. Ou comenta aqui embaixo sobre tudo que eu falei, que foi uma aleatoriedade atrás de aleatoriedade. E comenta aqui embaixo também a tua opinião sobre isso. E se tu não leu o livro, comenta se tu pretende ler, se tu não pretende ler, ou qualquer coisa do gênero, porque, sério, acho que na minha vida toda foi um dos livros que mais me marcou e que mais me fez pensar louca, assim, ficar. Ui, Souls. Ficar meio o que tá acontecendo, sabe? Então, leiam. Se tu não leu, me diz por que tu não quer ler. Se tu não quiser ler. Se tu não leu ainda e ficou curioso, por favor, lê esse livro. Ele é incrível. E curte o vídeo. Não dá dislike. Por favor, não dá dislike em mim, não. Dá likezinho aqui pra me ajudar a continuar falando sobre livros e falando sobre as aleatoriedades da minha vida. E a gente percebe que eu falo muito mais sobre como eu me senti lendo o livro do que como é o livro em si. Então, na verdade, como é o livro em si, tu pega qualquer resenha e vai ter como é o livro, sabe? Mas como a pessoa se sente lendo o livro é talvez a parte mais importante pra mim e como o livro marca a pessoa. Então, é isso. Compartilha o videozinho com os amigos e curte aqui, comenta aqui embaixo o que achou e se não vai ler, etc. Que eu já falei que opções que tu pode compartilhar aqui embaixo nos comentários o que tu achou. E é isso. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal também, por favor. Mas é basicamente isso.